Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala nessa noite é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas, para mais um áudio devocional. Aleluia. O Senhor nos deu mais uma palavra poderosa nessa noite, que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9 até o versículo 15. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor, neste áudio devocional, nesta obra missionária que o Senhor pôs em meu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. Esta palavra vai nos dizer sobre um homem que tinha fé, um homem que havia já edificado uma sinagoga em Israel para o povo de Israel adorar a Deus. Um homem que, mesmo sendo gentil, tinha comunhão com Deus, e nós, como gentios, temos esta obrigação de termos comunhão com o Pai também. E Deus deu uma visão a ele através do seu anjo, para que ele enviasse 2 dos seus servos e um piedoso soldado até Pedro, Simão Pedro, que estava na casa de outro Simão, curtidor, para que através do intermédio de Pedro a palavra fosse pregada. Quantas pessoas hoje deveria fazer isso, mandar chamar os servos de Deus em sua casa, para que a palavra de Deus viesse ser pregada para eles, para que viesse receber uma oração. Mas é o contrário, os servos do Senhor hoje em dia são perseguidos, são caluniados, são injuriados. Aleluia. Mas assim como Naamã foi atrás do servo do Senhor, do profeta, para ser curado, assim as pessoas deveriam proceder da mesma forma. Tem alguma enfermidade, tem alguma dúvida, procura o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus. E Deus vai dar uma direção, Deus vai dar a cura. E foi isso que ele fez. Deus mostrou em visão para Cornélio, envia os teus servos até Pedro, porque eu tenho uma palavra através de Pedro para falar com vós. Eu botei as minhas palavras na boca dele, e a Bíblia nos diz que assim Cornélio fez, enviou 2 servos e um piedoso soldado que trabalhava com ele, porque ele era centurião romano. Era um homem de autoridade, mas diante de Jesus, a nossa autoridade é nada. A nossa autoridade diante de Jesus é zero. Ele é o único que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, no céu, na terra e embaixo da terra. E Pedro se encontrava na hora 9, se eu não me engano, no horário de meio-dia mais ou menos, ali orando, e Deus dá aquela visão de um lençol atado pelas 4 pontas, descendo com todo tipo de animais, com répteis, com todo tipo de animal que existe na terra. E Deus falou para Pedro, mata e come, em simbologia dos gentios, que ele havia de pregar para os gentios. Vai lá e prega para eles. Pedro disse, não, Senhor, nunca comi animal imundo, coisa alguma imunda ou suja, não. Como nós lemos, nunca comi nada comum ou imundo. E o Senhor disse para Pedro, segunda vez, não faças tu comum ao que Deus purificou. A Bíblia diz que por 3 vezes Deus falou isso para Pedro. E quando Deus fala 3 vezes, quando Jesus fala 3 vezes, é uma confirmação. Deus falou para Pedro, não faças tu comum
ao que Deus já purificou, ao que Deus já consagrou. Que Deus sabia do preconceito de Pedro para com os gentios, que quando ele chegasse lá, que ele visse os pecadores, ele não ia querer pregar. Mas Jesus, sendo o Senhor, ele deu exemplo, ele pregou para os pecadores, ele se assentou com os pecadores. Quando os fariseus se levantou contra ele, ele estava assentado na mesa com os pecadores. Os fariseus disseram para os discípulos: teu mestre se assenta com os publicanos, com os pecadores? Jesus deu o exemplo para não ter preconceito, não ter acepção de pessoas. Aleluia. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele falou: eu lavo os pés para vos dar exemplo, porque quando eu partir, quando eu ir para o Pai, vós deveis fazer a mesma coisa, lavar os pés um dos outros, porque eu, sendo o Senhor, me fiz servo para com vocês. Então vocês sirvam uns aos outros. Pedro disse: nunca comi nada comum ou imundo. Deus disse: não faça comum ou imundo aquilo que eu já purifiquei. E por 3 vezes Deus falou desta forma. Quando Pedro estava orando ainda no terraço, ainda orando, esperando o almoço ficar pronto, chegam os 3 servos, 2 servos e o soldado de Cornélio chamando Pedro. O Espírito Santo logo revelou a Pedro: vai, porque eu, o Senhor, mandei que eles viessem atrás de ti, porque eu tenho algo para falar para eles através de ti. Quando Pedro chegou lá, que ele viu aquele povo gentil, misturado, pecadores, Pedro quis voltar da porta, mas ele lembrou da visão que o Senhor disse: não faças tu comum e imundo aquilo que eu já purifiquei. É uma palavra de fé, sim, mas é uma palavra também, porque o centurião Cornélio era um homem de fé, mas é uma palavra também de não fazer acepção, de não querer ser melhor do que ninguém, nos ensinando a ser humilde. Que Jesus disse: sejais manso e humilde de coração, como eu sou. Pedro lembrou que o Senhor disse para ele não fazer acepção de pessoa, para não fazer comum e nem imundo nada que ele já purificou. E Pedro foi e começou a contar a história de Jesus. Ele disse para Cornélio disse: tu tens uma mensagem de Deus para mim? Ele disse: eu tenho. Começou a contar a história de Jesus, desde o nascimento até o dia da morte. E ali o Espírito Santo desceu e tomou aquela casa. Todos foram batizados e falaram em línguas estranhas. E Pedro disse: se eles foram batizados, não devemos negar a eles também o batismo nas águas. Vamos batizar eles nas águas. E foram batizados nas águas. Porque não houve preconceito, não houve acepção de pessoa. Então Deus opera onde há humildade, onde não tem preconceito, onde não tem inveja, onde não tem contenda. Deus opera. Aleluia. E ali a glória do Senhor foi manifestada naquele lugar. Aleluia, para a glória de Deus. Porque o preconceito caiu por terra, a acepção caiu por terra. E o nome do Senhor foi glorificado, porque houve obediência. Deus falou para com Pedro: não faça acepção, não faça comum e imundo o que eu já purifiquei. Nós já somos purificados por Deus. Se algum fariseu de algumas igrejas se levantar contra ti, dizer que você não está purificado, dizer que você não está coberto com o sangue de Jesus, diga: Jesus já morreu por mim na cruz, ele já me purificou, então eu não sou comum e nem sou imundo. Mas para isso também devemos estar na doutrina do corpo, da alma e do Espírito, santificando corpo e alma e espírito, para que sejamos encontrados irrepreensíveis no dia da vinda do Senhor. Está aí guerra em Israel, os sinais todos aí, para quem quiser ver a olho nu. Jesus está voltando. Conserte a tua vida, faça como Pedro, ouça a voz do Senhor e deixe o preconceito de lado hoje, deixe a acepção de pessoa de lado hoje. Você não é melhor do que irmão nenhum e irmão nenhum não é melhor do que você. Nós estamos todos iguais perante a Deus, como um grãozinho de areia. Então deixe a acepção de lado e faça a obra do Senhor. Deixe o preconceito de lado e vai fazer a obra do Senhor. Porque o Senhor quer te usar assim como Ele usou Pedro para batizar milhares de pessoas e para converter milhares de pessoas a Ele. O Senhor quer te salvar. Então deixe o preconceito de lado e faça a obra do Senhor. Que o Senhor tem dado visão a pessoas. Talvez uma pessoa precise de oração, precise de um alimento, precisa de uma ajuda, de um ensino, precisa de uma cura, e você talvez está com preconceito sem querer orar pela pessoa, sem querer pregar para aquela pessoa. Então derrube a barreira hoje do preconceito, da acepção, e ajude o teu próximo.
que Deus santificou a todos, aquele que quis ser santificado, Deus santificou. Não todos, porque muitos ainda estão no pecado, mas quem quis e aceitou o Senhor, quem quis ser santificado, o Senhor já santificou. Ele disse: vós já está limpo pela palavra que vocês ouviste, só é necessário lavar-vos os pés, quando ele lavou os pés dos discípulos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente estareis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então guarde essa palavra e a pratique. Que Deus vos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.